Simone é mãe de 2 meninos, um de 5 anos e outro de 13. Com idades tão diferentes, a mãe tem que ter um certo jogo de cintura. É complicado, assim, ter essa diferença de 8 anos de uma criança para outra, né? O Felipe, já nessa fase de adolescência, já quer desafiar um pouco a gente, né? Então é mais complicado. E o Daniel, nessa fase de imitação, de descobrimento, então essa fase de descoberta dele, às vezes é muito irritante. Tanto para o Felipe quanto para mim, porque ele fica numa fase de perseguição, de imitação, de tudo ele quer descobrir. Então o desafio dele é muito grande e intenso mesmo com a gente. Felipe e Daniel são filhos do primeiro casamento de Simone. Ela está divorciada há 4 anos. Na época da separação, a situação em casa ficou um pouco conturbada. Por isso, a empresária procurou a ajuda da psicóloga. É um pouco complicado, sabe? Essa nova vida, começar tudo de novo. Para ele também, para o meu esposo, é mais complicado ainda, porque já veio numa família já com uma história, uma rotina, né? Então, para ele se adaptar também foi e está sendo ainda um desafio. Daniel, o caçula, é filho adotivo. A mãe nunca quis esconder o fato do garoto. Na hora de responder às perguntas do menino, as terapias também ajudaram. No começo, eu já estava me preparando para isso já na terapia e sabia que a qualquer momento isso vinha, essa pergunta viria: mamãe, como foi que eu nasci, de onde eu vim? Então, para mim foi, por mais que eu estivesse preparada, a gente leva um choque, né? Ele estava com 4 anos quando ele perguntou. Aí eu expliquei para ele, né, que eu e o pai dele, a gente queria uma outra criança, um outro filho, mas eu não poderia ter. Então que a gente buscou informações de uma outra família que quisesse entregar a criança, que não tinha condições de criar. Hoje, Simone está casada novamente e recebeu alta das terapias. Mas Rafael e Daniel ainda são acompanhados pela psicóloga. É bom porque, além de eu desabafar, ela me ajuda nos problemas que tem lá em casa, quando tem. É bom, né? Um alívio, assim, você sai mais leve daqui? Sim. E o clima na sua família melhorou depois que você veio, que começou a fazer terapia? Melhorou muito. Os problemas diminuíram bastante lá. É legal vir pra cá? É, Por que é bom? porque quero vir sempre. E aqui no estúdio nós estamos recebendo a professora Tânia Zaguri, que é uma das palestrantes do evento, filósofa e mestre em educação, e vai estar falando sobre educar sem culpa. Tânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que é educar sem culpa? Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui de novo em Fortaleza e com vocês especialmente. Educar sem culpa é, na verdade, o título de um dos meus livros, o segundo que eu escrevi para a paz. E ele veio, a ideia do título veio exatamente de uma situação que hoje é comuníssima, que é o fato de que, pela primeira vez na história, nós temos tanto o pai como a mãe, ou o padrasto, seja lá qual foi a conformidade da família nesse momento, mas ambos trabalhando fora e muitas vezes em horário integral, todos os dois. Então, isso, como é uma experiência nova para a mulher, que historicamente sempre ficou em casa cuidando dos filhos, né? Então, isso trouxe uma culpa subjacente e, às vezes, até inconsciente, mas que se revela em duas coisas. A primeira é uma necessidade de compensar o filho de todas as maneiras. Então, isso inibe a ação parental de educar para a sociedade. Aquela socialização básica, primeira, que a família sempre fez, que a gente chama assim, dar modos, tomar chá em pequeno, dizer bom dia, boa tarde, dá licença, por favor, esperar a sua vez de falar. Então, esse é um problema recorrente. A mãe pensa assim, puxa, eu já fiquei tão pouco tempo com meu filho a semana toda, agora eu vou brigar com ele. De noite eu cheguei em casa cansada, eu vou brigar com ele porque ele subiu no sofá ou porque ele puxou o cabelo da irmãzinha. Deixa passar tudo. Essa culpa inibe a ação parental, inibe a autoridade dos pais e muitas vezes depois leva a sérios problemas que demandam, por exemplo, a ação de um psicólogo. Como eu trabalho na área de prevenção, é sobre isso que eu tenho falado em todos os meus livros, né? Eu até trouxe 2 aqui, porque esse, por exemplo, é um limite sem trauma,
é um livro que eu escrevi para mostrar para os pais que você pode dizer para o teu filho, não faça isso, meu filho, isso não está correto. Como nossos pais faziam para nós e ninguém ficou traumatizado nem louco, né? Eu sou um exemplo Mas disso. existe... Mas o problema é que as pessoas muitas vezes se sentem Estamos todos no inibidos mesmo nessa barco. ação. Essa questão Tanto do que limite, essa questão dos limites educacionais, né? Porque uma coisa é você dar limites, assim, não quero te dar comida agora, estou cansado. Porque às vezes a pessoa interpreta mal o que a mídia, por exemplo, está explicando. Não tem problema você dizer não para o teu filho, nunca teve problema. E aí, daí que acaba dando um trauma para a mãe, né? Também. De E ficar se achando aquela o trauma é muito megera. mais hoje em dia dos pais do que dos da filhos. criança propriamente. Agora, evidentemente que isso repercute na criança também. Tânia, sobre a questão do limite, inclusive há uma lei hoje, que é a lei da palmada, né? Ou seja, eu fui educado com meu pai e a minha mãe, dando o limite, e um limite físico, inclusive, com a palmada. Certo. Não era um espancamento. Claro, era a palmadinha, né? Isso, né? Que tem um efeito pedagógico. Qual é a sua leitura sobre isso, dentro dessa lógica do Educar Sem Culpa? Olha, esse livro tem, inclusive, um capítulo inteiro sobre a questão da palmada. E ele é anterior, ele saiu em 2000. E, na verdade, o que a gente coloca é o seguinte. Digamos assim, é compreensível que o meu pai, o seu, não dela, mas não, os nossos pais, por exemplo, usassem a palmada, embora eu, por exemplo, nunca apanhei na minha vida. Mas os pais tinham uma autoridade na sua própria forma de agir. O pai que bate, hoje, que já temos consciência de que a palmada é totalmente desnecessária, desde que você, pai, tenha um objetivo claro, que você saiba como agir, você não precisa bater. E a lei foi feita, só defendendo um pouquinho, não que eu acho que ela precisava ser feita, mas eu acho que a pessoa que lida com criança espancada, não a palmadinha no bumbum, ela fica muito chocada. Pronto, né? Tânia, nosso tempo está acabando.